nesta manhã de segunda-feira, 27 de janeiro, quando contamos com a intercessão de Santa Mônica, vamos ouvir o Evangelho da liturgia que nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, quero mais uma vez acolher a todos na manhã deste dia 27, quando também recordamos a memória de Santa Mônica, cada dia 27, pedindo que ela possa continuar intercedendo por todos e cada um de nós, por todas aquelas famílias que participam da associação e que têm a missão de evangelizar, de ser sinal desse amor de Deus que quer atingir a cada um de nós. Que através da intercessão de Santa Mônica, saibamos ouvir, compreender e viver a palavra de Deus. Esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus que se faz presente na nossa vida como Filho amado do Pai. E a liturgia de hoje nos traz esta página do Evangelho de São Marcos, onde os fariseus, aqueles que tinham vindo de Jerusalém para fazer perguntas a Jesus, disse que Jesus estava possuído por um espírito mau, estava possuído por Beelzebu, o chefe dos demônios. Na verdade, Jesus está, podemos dizer assim, sempre possuído pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse Espírito que Jesus enviou quando voltou para o Pai, e de junto do Pai, ele enviou sobre cada um de nós o Espírito Santo, a terceira pessoa. É por esse Espírito que Jesus age. É por esse Espírito que hoje na igreja os sacramentos são realizados. É o Espírito Santo de Deus que age
Assim, o Espírito Santo é a ação de Deus em nós. E claro, a ação de Jesus é sempre guiada por esse mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. Quando rezamos a oração de coleta na missa, sempre pedimos ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, é esse Espírito Santo que age em Jesus. E para a gente entender melhor, quando nós vamos confessar, claro, ali está o ser humano, o padre, que ali, naquele momento, não é a pessoa, mas é o próprio Cristo, que age in persona Christi, age na pessoa de Cristo. E quem perdoa os pecados sempre é Deus, não é o padre que perdoa os pecados na hora da confissão, mas é o próprio Deus que perdoa. E esta ação de perdoar os pecados é sempre do Espírito Santo, que tem a sua função própria. Deus Pai que nos criou, Deus Filho que nos salvou e o Espírito Santo que age nesta salvação. É o Espírito Santo que age em cada um de nós quando nós vamos ser missionários levando a palavra de Jesus. E os fariseus disseram que Jesus estava possuído por um espírito mau e não pelo Espírito Santo. E Jesus então conta-lhes parábola para que eles pudessem perceber que quando um grupo se divide, ele enfraquece. Então, não dá para expulsar Satanás por meio de Satanás. Não dá para expulsar o espírito mau por meio do espírito mau. Mas Jesus expulsa os demônios por meio do Espírito Santo, ação de Deus. Vamos chamar hoje o Espírito Santo de ação de Deus. Então, tudo aquilo que nós formos realizar no dia de hoje, que seja realizado pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando, coitado dos fariseus, né? Coitado daqueles que não têm o Espírito Santo como aquele que age na sua vida. Não acreditar no Espírito Santo é fácil da gente entender, porque no fim das contas, lá no versículo 28, Jesus diz assim: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. É o versículo 29 que nós precisamos mais entender aqui. Porque quando se a ação de perdoar os pecados é do Espírito Santo e nós negamos o Espírito Santo, blasfemamos contra o Espírito Santo, não tem como sermos perdoados, porque não vai ter ação de perdoar. Então, pecar contra o Espírito Santo, rejeitar a ação de Deus no mundo, é continuar no pecado para sempre. É Jesus quem diz: se blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Jesus quis convidá-los, Jesus quis falar ao coração dos fariseus, dos mestres da lei. Mas eles, porém, resistiam e chegavam a dizer que o que ele fazia era obra do demônio. O acusavam de vencer o poder do mal com o próprio poder do mal.
Vamos pedir a Jesus que nos ajude na nossa caminhada, que Ele nos dê a força, a coragem para realizar a nossa missão, sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje iniciamos o programa, este encontro com a palavra, rezando a oração do Espírito Santo, exatamente para ter bem claro que aquele que vai nos guiar e que vai agir na missão de cada dia que realizamos é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Queridos ouvintes, reze no dia de hoje, peça ao Espírito Santo de Deus que haja na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos aqueles que você ama, para que a ação de Deus seja realizada e não bloqueada. Ele está possuído por um espírito mau, disse os fariseus a Jesus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre age em conformidade com a Trindade, o Pai e com o Espírito Santo. Então vamos pedir que o Senhor haja em nós através do seu Espírito. Convido a você a traçar sobre você agora o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.